Fala moçada, este é o nosso Play História Especial e eu sou o professor Macari e eu digo que é especial porque hoje eu trago uma aula importantíssima para você daquela matéria que todos amam, que todos gostam, aquela matéria que traz uma experiência e bagagem intelectual do passado, das atualidades e faz com que você tome decisões belíssimas neste presente, no seu presente, para que você tenha resultados futuros excelentes. Então a história tem tudo a ver com o seu presente, com o meu presente. E hoje eu digo que ela é especial porque eu vou trazer conteúdos do PAS para você. Você sabe o que é o PAS? Processo de avaliação seriada feita pelas universidades públicas que permite que você busque uma vaga lá de acordo com a pontuação que você tira. Então uma espécie de vestibular dividido em primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, com conteúdos de acordo com a série que você está lá. No primeiro ano você fez a sua inscrição, vai cair então na primeira etapa conteúdos do primeiro ano do médio, no segundo ano, na segunda etapa e é claro, consequentemente, na terceira etapa conteúdos do terceiro ano. É bom demais ou não é? É mole? E tem mais para você. Antes disso, eu quero primeiro dar um recadinho importante. Se você gostar da aula, eu amaria que você simplesmente desse aquele like bacana. Mas eu quero que você vá mais longe. Eu quero que você se inscreva no nosso canal. O nosso canal tem uma proposta de trazer para você conhecimentos históricos que vai ajudar você muito na construção deste conhecimento. E para isso eu preciso fortalecer o canal com as suas inscrições. E é claro, se você achar bacana, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que precisa aprender um pouco mais de história. E sem dúvida nenhuma, não deixe de forma alguma o sininho desativado. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal. E agora, rapidinho, produção, roda a vinheta. Atenção pessoal do primeiro ano que vai fazer a primeira etapa. Eu tô ligadão e você está ligadinho? Fica comigo. Olha só, quais são os conteúdos que você vai ter que estudar nesta etapa? Os conteúdos serão Antiguidade Ocidental Greco-Romana. Você vai ter que trabalhar também o Ocidente na Idade Média, História Moderna, História do Brasil e um pouco de História do Paraná. Poxa, mas vou colocar tudo nesse vídeo? Não, nós vamos fazer uma sequência de vídeos e cada uma das disciplinas dentro desse contexto será inserida ali para não ficar um vídeo muito longo, cansativo. Então um videozinho aí em média de 12 a 15 minutinhos, talvez um pouquinho mais, para a gente superar cada conteúdo que necessário para você se preparar para o PAS. Fica ligadão, vem comigo e vamos para frente. Ah, galerinha, deixa eu te lembrar, procura assistir os vídeos por inteiro. Vou fazer eles bem curtinho. Então, pega a sequência de vídeos, estuda os detalhes, porque é nos detalhes que você sabe muito bem que mora o perigo. E eu não quero que você perca nada. Como o vídeo vai ser uma sequência, assistam todos para você poder se preparar muito bem. E um detalhe importante, o Play História foi criado aqui para simplesmente enriquecer conhecimento. Então vamos usufruir o máximo possível dessa oportunidade, tá bom? E vamos nessa que é bom a beça. Vamos lá! Antiguidade Ocidental da Grécia. E aqui eu pego o meu pandeiro show. Olha só, gente. Pandeiro show. Olha que legal, né? Muito bem. Antiguidade Ocidental da Grécia. Matéria legal, Grécia é sempre bacana, né, gente? Vamos lá então. Primeiro tópico que nós vamos trabalhar: geografia. Claro, vamos pensar ali, Península Balcânica. O que tem na Península Balcânica? Ilhas, ilhas, ilhas e mais ilhas. Você tem muitas montanhas e você tem, consequentemente, poucas terras férteis. Simplesmente as terras mais férteis, todas elas têm o seu grau de fertilidade, mas ao sul nós temos ali o Peloponeso, a região do Peloponeso, que nada mais, nada menos ali é super boa comparada às demais em termos de fertilidade da terra. Os períodos que interessam aqui, nós vamos falar do período homérico e do período pré-homérico, mas antes disso eu estou esquecendo de uma coisa, vou até apagar aqui, ó, olha só, cidade-estado.
Cidades-estado, você não pode esquecer disso, que é uma cidade-estado. É uma cidade que tem todas as atribuições de uma nação, de um país, de um estado nacional. Ou seja, em outras palavras, né, falando aqui entre nós aqui, é um país de uma cidade só, uma nação de uma cidade só. Tem tudo, tem exército, tem política, tem religião, tem economia, tem sua bandeira, tem sua língua, sua tradição, tem tudo que você imaginar em um exército, seu governante, né, a sua forma de governar, tudo. Não esquece nada, pensa nos países, mas ao invés de ser um país com um monte de cidades e estados, é um país de uma cidade só, que a própria cidade é o estado, sacou? Pegou? Beleza? Tranquilo, isso é uma cidade-estado. Por que ela surge? Simplesmente porque numa região como, geograficamente falando, dessa forma tão isolados uns dos outros por causa de ilhas e montanhas, é óbvio que eles têm que tentar se desenvolver de uma forma bastante dependente uma da outra, que vai formar aí o que nós conhecemos como cidade-estado ou cidades-estados, que são centenas na Grécia. Muito bem, o período que nós vamos trabalhar aqui é o período homérico. Pensa um pouquinho no período homérico. O século XX é o século XII antes de Cristo, certo? Só para você lembrar o que estava acontecendo mais ou menos no século XII antes de Cristo. Fazia pouco tempo que o pessoal lá de Israel tinha saído do Egito, né? Fazia cento e poucos anos e estava formando ali toda aquela região de Canaã, do Israel que nós conhecemos da Bíblia. Então, mas lá na Grécia também estava acontecendo coisas. Por exemplo, está chegando ali os dórios. Quem são os dórios? Muito bem. Os dórios chegam ali logo no comecinho, né? No século XX, mais ou menos antes de Cristo, eles começam a entrar. São povos que vão vir do decorrer entre o século XX e o século XII antes de Cristo, mas já tinha outras pessoas que formavam aquela região, outros grupos que formavam, que migraram para aquela região. Mas os dórios eram extremamente violentos. Então, por conta disso, aonde eles chegavam, o que os povos locais faziam? Vazavam. Iam para outros lugares, para regiões menos inóspitas, até para não serem atacados ou escravizados pelos dórios. E eles vão se instalar na sua maior força ali no sul, no Peloponeso. Por quê? Óbvio, né? Terras mais férteis. Então nós temos ali a primeira diáspora, espalhamento grego, né? Onde os gregos vão sair daquela região e vão para outros lugares, pós-montanha, pós-florestas, pós-litorais, e vão formando ali a cidades-estado. Muito bem, nós temos depois do século XII até o século VIII a.C., nós temos ali o período homérico, que é o período homérico. Lembra de Homero? Homero, aquele camarada que gostava de escrever todas as coisas que aconteciam, as histórias épicas, né? Sobre, por exemplo, ali, Odisseu. Quem é Odisseu? Odisseu é o cara que sai da ilha de Ítaca, né? Ele é amaldiçoado pelos deuses e ele vai, então, é lançado mar afora para viajar. Ele vai encontrar ali ciclopes, vai encontrar ali a Medusa, vai encontrar um monte de histórias que nós conhecemos da mitologia grega. Então Homero vai começar a escrever essas histórias ali. E sabe o que é legal disso aí? Ele vai fazer Ilíada e vai fazer a Odisseia, que vai falar também da Guerra de Troia, vai falar dessas guerras. Isso aí vai ser um parâmetro para que os historiadores possam, então, compreender, entender um pouco mais deste período. Por quê? Porque era o que se tinha escrito. Até então não se tinha muita coisa escrita. Homero vai deixar os seus escritos, que com os estudos a partir dos escritos de Homero se conhecerá muito mais sobre a Grécia Antiga. E aí nós temos a formação dos genos, que é aqueles clãs familiares, né? Que eles acabam crescendo tanto que eles têm que se separar, porque não tem terra para todo mundo. Já falamos, a terra não é tão fértil. Nós temos a segunda diáspora grega que acontece nesse período, entre 12 e 8 a.C., né? Eles vão se dispersar mais uma vez, populacionando, né, outros lugares ali da Península Balcânica. Legal, né? Muito bem. Fica ligadinho agora nisso aqui, período arcaico. Século VIII, século VI a.C., tá lembrado de quem? Sócrates, Platão, Aristóteles, nós temos todos aqueles outros, aquela gama de filósofos, né, que nós conhecemos, já estudamos, você já estudou isso aí em filosofia, e nós temos em destaque aqui, eu vou destacar duas cidades-estados importantes. Primeiro, Atenas. Por que Atenas é importante? Bom, óbvio, né? Nós temos ali a questão da
democracia, que é o governo do povo. Em outras palavras, o governo é onde o povo tem uma participação maior. É óbvio, gente, não confunda a democracia daquela época, a democracia que muitas vezes nós conhecemos aqui no Brasil, na América do Norte, essa democracia mais ampla, mas já era uma democracia. Os cidadãos, o que era a cidadania para eles naquele momento? Era aquelas pessoas que tinham condições de participar da política, de alguma forma, ou votando. Geralmente eram pessoas que tinham mais recursos, porque a política precisa do ócio. O que é o ócio? Tempo para fazer política, para discutir política, para ir conversar sobre política nas cidades e estados, né? Tudo isso aí demanda, então, de você ter um certo recurso, porque como que você vai deixar a sua lavoura para discutir política? Não dá. Então, dessa forma, o que acontecia? As pessoas que tinham menos recursos acabavam não participando da política, geralmente eram pessoas com mais recursos. E aí entra a ideia de cidadania, que cidadania, na verdade, quem eram os cidadãos, na verdade, romanos? Era igual hoje, que qualquer pessoa pode votar, qualquer pessoa pode participar da política? Não, não era igual hoje. Tinha as pessoas certas para participarem. Geralmente, as famílias mais tradicionais e abastadas da Grécia, né? Claro. Política tem a ver com polis. Polis quer dizer, na verdade, hoje nós podemos entender assim como uma comunidade, mas na época se entendia como uma cidade-estado, porque era a maior comunidade que eles tinham. Então, polis, político é aquele que se preocupa com a sua polis. Esse é o político. Diferentinho de hoje, mas tudo bem. Vamos deixar para lá, vamos pensar nas origens de tudo isso aí, tá? Então, tudo isso aí vai fazer com que a democracia, a polis, ela se repercuta pelo restante do mundo ocidental. Por isso que o berço da democracia é a Grécia. Atenas era uma referência para a democracia. E a escravidão? Se tem também em Atenas? Sim, mas é diferente, não é a escravidão que nós conhecemos como aquela escravidão colonial. É mais uma escravidão voltada para a questão da guerra e da dívida. Nós vamos falar um pouquinho nisso agora, quando nós lembramos de Esparta. Esparta tem umas características bem diferentes, já tem uma outra política, uma outra forma de pensar. Primeiro, eles são extremamente militaristas, o negócio deles é a guerra, tá? E extremamente xenofóbicos. Por quê? A guerra porque eles precisam proteger as terras férteis, afinal, eles são descendentes dos dórios, dos violentos dórios. Então agora os espartanos têm que proteger sua terra, ali no Peloponeso. Para isso eles formam então exércitos, a pessoa nasce já direcionado para o exército, homens, mulheres, começam ali desde criancinha e vão até os 60 anos de idade, sempre defendendo por meio dos exércitos. O exército espartano era, na verdade, uma potência literalmente falando. Ninguém se preparou tanto para a guerra quanto eles. Lembra de Leônidas e os 300? Adivinha? Espartano? Claro, né? Muito bem. Você tem ali a xenofobia para que eles não pudessem sofrer influências de outros povos e se desconcentrassem do propósito principal da vida de um espartano, ser um guerreiro. Esse era o propósito de um espartano. E é claro, a região do Peloponeso, também onde fica ali Atenas, né? Ela tem a parte que é dos espartanos extremamente protegidas. Não quer dizer que ele era inimigo dos outros gregos, entenda bem isso. Houveram momentos de harmonia, claro, óbvio, né? Como momentos de atritos, como a guerra do Peloponeso, que era entre Atenas e Esparta. E adivinha quem ganhou? Não é difícil de pensar, né? Lógico, Esparta. Mas vamos para frente. O importante aqui da Grécia é pensarmos na cultura helênica. Helênica é cultura grega. Não confunda helênica com helenística. Helenística tem a ver com Alexandre o Grande, né? O macedônico, onde ele vai levar a cultura helênica grega e misturar ela um pouquinho ali, expandir ela para o Oriente. Essa mistura toda vai trazer a cultura helenística. Aqui nós estamos falando da cultura grega. O que nós temos de bom? Filosofia, já falamos um pouco, o amor, a sabedoria, a história, o registro histórico. História é tudo de bom, né, gente? Arquitetura, matemática, medicina, esportes, Olimpíadas. É isso aí. Religião, o politeísmo, a forma de se pensar e o uso exacerbado das esculturas, a obra de arte, a arte plástica corria nos sangues dos gregos. Isso aí foi muito influente para a nossa cultura ocidental hoje. É isso aí, moçada, chegando então ao finalzinho deste vídeo, mas vem muita coisa boa por aí, não perca, se ligue nos próximos vídeos. Tô contigo, tamo junto e vamos nessa, valeu, tchau, tchau, até a próxima.